Então, ditos estas coisas, vamos mergulhar um pouquinho nesse tema. Passarinho que come pedra sabe conhecer-se muito bem. Vocês sabem que tem uma versão popular desse ditado e cada um a entende a seu modo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. A brincadeira do passarinho que come pedra se conhece muito bem é que a gente parte do seguinte pressuposto, né? Oi, Rodrigo, bom te ver por aqui. Você sabe que você vai ser convidado a participar da série de entrevistas em junho. Rodrigo, que entrou, é um querido amigo que vai participar das nossas entrevistas. Tanto ele quanto a Tirza. Tem muita gente que está assistindo às lives que eu quero chamar que são pessoas que têm as suas áreas de expertise e que podem nos ajudar muito a entender a inteligência relacional. Então vamos lá. Ok. Passarinho que come pedra conhece-se muito bem. E pimenta no olho dos outros é refresco, aonde você quiser colocar pimenta. Se é no outro, é refresco. 3 coisas precisam ser consideradas aí. A primeira delas é o seguinte. O ser humano se caracteriza pela qualidade das decisões que ele toma, e as decisões que ele toma constituem as histórias que ele conta a respeito dele. Então, existe um outro ditado popular que está muito ligado a isso, que diz assim, ninguém é vilão na sua própria história. Eu gosto muito desse princípio, ninguém é vilão na sua própria história. E existe um outro conceito histórico também muito importante. Oi, Paulinho, beijo. Hoje eu estou em Curitiba e estava sentindo sua falta. Parabéns para você, muito obrigado por ter entrado. Então vamos entender isso. Ninguém é vilão na sua própria história. Por isso, eu sempre me olho a partir de um olhar de vitória, a partir de um olhar de sucesso, a partir de um olhar de que eu não poderia ter feito de outra forma melhor. Mas muitas vezes a gente entende isso a partir de uma dificuldade de reflexão dos processos relacionais nos quais nós estamos envolvidos. Então, se ninguém é vilão na sua própria história, você sempre compra a história a partir da sua vitória. E aí tem um outro princípio que a gente precisa considerar, é que toda história é contada pelos vencedores. Você não tem a história dos perdedores. A história dos perdedores some como somem todos aqueles que são perdedores. Por isso, a gente precisa olhar para a nossa vida com essa perspectiva de que a nossa tendência é nos colocarmos no centro da nossa vida, no alto da nossa vida, como se nós fôssemos a grande contribuição para o universo. E muitos de nós se sentem assim, pessoalmente, afortunados de terem sido uma obra especial da criação. Ou seja, Deus estava relativamente inspirado quando fez quando fez você, quando fez cada um de nós. E a gente se sente muitas vezes assim. E esse conhecimento assumido na perspectiva, de que nós somos a decisão primaz da natureza e de que não poderíamos ter feito outra coisa senão aquelas coisas que fizemos, tira de nós o espírito crítico. Então esse é o primeiro elemento que o ditado nos ensina. Passarinho que come pedra se conhece muito bem. A pergunta que eu quero fazer a você é: você se conhece o suficiente para sustentar as decisões que você toma? Porque, veja, conhecer-se suficiente para tomar as decisões que tomamos significa absolutamente sermos responsáveis pelos resultados que obtemos. Então, existe aqui uma relação direta entre decisão que eu tomo e resultado que eu obtenho. Gente, não existe maldição, não existe bênçãos específicas, não existem milagres fora dessa regra.
né? E aí podem existir exceções? Podem, mas eu não sou uma exceção e eu quero crer que você também, que está me escutando e me vendo, não é uma exceção. Na grande maioria nós fazemos parte dessa regra. E essa regra diz assim: eu colho os resultados daquelas coisas que eu andei plantando na minha vida, e essa relação entre resultado e plantio, portanto, entre ação e resultado, escolha e resultado, decisão e resultado, é uma relação absolutamente direta. Então, o passarinho que come pedra, ele precisa ter a consciência de que essa pedra não será digerida e ela vai sair pelo lugar em que as pedras normalmente saem, e ele precisa agora ter consciência de que não vai ser uma saída muito confortável. Por isso, o passarinho que come pedra não pode agora dizer-se que está com uma sorte quando aquela pedra bater no lugar que precisa sair. Então, aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque o meu médico, urologista, me pediu uns exames e detectou que eu estava com umas 14 pedras nos rins, etc., um bocado de cada lado, e ele virou-se para mim e disse o seguinte: Frei Homero, presta atenção, dessas 14 pedras que você tem algumas pedras que vão sair na urina, vão sair normalmente. Você vai ver essas pedrinhas cair lá no vaso sanitário na hora que você estiver fazendo seu xixi, e elas vão passar pela uretra, pelo ureter, absolutamente tranquilos. Mas tem algumas aqui que na hora que ela bater, eu diria para você o seguinte: toma um remédio X qualquer que ele me mandou lá, me liga e corre para o hospital, porque a dor vai ser muito grande. Então, repare bem, não existe uma outra hipótese a não ser essa. Quer dizer, você tem uma pedra muito maior do que o orifício pelo qual ela vai passar e ela precisa sair, portanto ela vai gerar uma dor descomunal. O que eu preciso estar agora consciente é de se eu sou capaz de sustentar isso e dizer: não, eu vou aguentar essa dor. Veja, isso é estupidez humana. Então, o passarinho que come pedra precisa ter a consciência de que ele é capaz de sustentar a decisão que ele toma. Então, o princípio na gestão dos relacionamentos que está aí é de que eu posso todas as coisas, mas eu não posso tudo. E se eu posso todas as coisas, mas não posso tudo, eu tenho que saber fazer escolhas, não a partir do prazer que a escolha me dá, ou da necessidade que a escolha me dá, mas da consequência que aquela escolha vai trazer para a minha vida. Por isso, muitas vezes eu tenho que ser capaz de dizer não para algo agora, porque eu sei que no futuro esse algo vai ser complicado para eu sustentar. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa hoje, a sensação que eu tenho é de que essa coisa foi fruto de um mistério. Por que que isso aconteceu comigo hoje? Se a gente analisar, isso tem uma sequência histórica que me trouxe a esse ponto. Então veja, eu não fiquei velho de ontem para hoje, eu estou envelhecendo há 66 anos. Então veja, existem decisões que eu tomo na minha vida que corroboram para eu envelhecer melhor ou pior. Porque veja, o Rubem Alves dizia uma coisa muito interessante, ele diz assim: a sucessão dos anos para os quais me é concedido viver, isso é inexorável. Eu não posso evitar ter 66, 67, 68, 69, se Deus assim me permitir. Eu não posso evitar que os dias passem, que o tempo passa na minha vida, mas eu preciso escolher como é que eu quero que esses dias passem, não necessariamente pelo que eu estou vivendo agora, mas pela perspectiva que eu quero ter de futuro. Considerando que o futuro não existe, ele é apenas o resultado das minhas escolhas. Por isso, eu preciso começar a escolher agora, com clareza, não aquilo que eu estou vivendo agora, mas o modo como eu quero viver a partir dessa escolha que eu faço. Por isso, o passarinho que come pedra se conhece muito bem, porque ele vai ter que sustentar o resultado dessa escolha que ele está fazendo. Então, para deixar isso bem claro, a pergunta que a gente faz é: você é capaz de sustentar as decisões que você está tomando?
E vem agora o segundo aspecto. Quais são os elementos que garantem que eu sustente as decisões que eu tomo? Um destes elementos é o que a gente normalmente chama de maturidade. Maturidade é a capacidade que eu tenho de entender estas relações que as minhas decisões têm com a minha vida, mas acima de tudo, ser capaz de dizer não para algumas coisas no presente que podem manifestar-se de forma absolutamente prazerosa, mas que no futuro vão gerar certas complicações para mim. Por isso, muitas das decisões que a gente toma, muitas vezes são tomadas no imediatismo. Eu me lembro de o meu filho Judá tem uma história bastante interessante que eu gosto de contar. Aonde nós moramos, em frente da nossa casa, há muitos anos atrás, e bota aí, eu tenho a impressão que isso deve fazer uns 20 anos. Talvez tenha sido no final do século passado. Na frente, perto da nossa casa, abriu uma pizzaria. E os donos dessa pizzaria, para poder atrair a clientela da quadra, durante uma semana mais ou menos, ele dava pedaços de pizzas para os garotos ali da quadra. Dava mesmo, os meninos iam lá e ele dava as pizzas de graça para criar a clientela, né? Foi uma estratégia que ele adotou. E o Judá, de 5 em 5 minutos, ia lá e comia uma pizza. De 5 em 5 minutos, ia lá e comia uma pizza. De 5 em 5 minutos, ia lá e comia uma pizza. Ele pegou um fastio com relação de pizza, que durante muitos anos ele não comia pizza. Ele não comia pizza porque não aguentava. Ele tinha comido tanta pizza que aquilo bloqueou, sabe, o prazer dele de comer pizza durante algum tempo. Veja, essa é uma coisa que a gente precisa. Eu posso comer todas as pizzas do mundo? Posso, mas eu preciso entender que de repente eu exagero tanto nisso que amanhã eu não consigo mais. Numa orientação que eu dei certa vez para um jovem, esse jovem estava começando a namorar. E ele ficava com a namorada de manhã, de tarde, de noite, ligava, sabe aquelas paixões, aquelas primeiras paixões, né? O cara liga o tempo inteiro, o tempo inteiro a menina liga para ele, querem estar junto o tempo inteiro, e um dia ele compartilhando isso, eu era professor dele, ele compartilhando isso, diz: professor, eu estou apaixonado, ela é a mulher da minha vida, isso é assim, assim. E eu fiz uma cara que eu acho que ele percebeu que eu não estava acreditando muito naquilo. Ele virou-se para mim e disse o seguinte: o senhor não acredita que eu vou me casar com esta minha namorada? Eu digo: eu acredito. Eu acredito que você acredita. E eu acredito que isto vai ser verdade até o dia que deixar de ser. E aí ele vira-se para mim e diz assim: como é que o senhor acha que deve ser então? Eu digo: olha, eu acho que a gente precisa viver a vida de modo que a gente sustente o que a gente faz ao longo da vida. Então veja, não adianta eu querer conviver com uma pessoa 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, com uma intensidade profunda, porque a vida precisa de silêncio e pausas, né? A vida precisa de descanso, a vida precisa de picos e vales. Por isso eu preciso entender que em determinado momento eu preciso ficar sozinho, em determinado momento eu preciso ficar com a pessoa, e as minhas escolhas têm que contemplar o meu autocuidado. Então veja, se eu desconheço esse princípio da maturidade como pedra, não posso abrir mão das consequências que essa pedra vai gerar em mim, se eu sou um passarinho. Então, precisamos ter isso com clareza, ou seja, conhecer-se muito bem é fazer escolhas no presente que deem sustentabilidade daquela escolha até o final, que deem sustentabilidade desta escolha até nos anos que virão a se seguir na minha vida. Então, esse princípio da maturidade diz o seguinte: conheça-se. E você pode todas as coisas, mas você não pode tudo. Por isso, nem tudo aquilo que você pode, você deve escolher, porque isso não dará a você a sustentabilidade que as coisas têm na vida. Então veja,
Muitas vezes eu não consigo sustentar os meus afetos pelas implicações que esses afetos têm. É por isso que um erro comum que a gente assume é de que a gente pode mudar as pessoas, né? E a gente às vezes toma decisões relacionais partindo do pressuposto de que eu vou ser capaz de mudar aquela pessoa e torná-la do jeito que eu gosto. Isso é uma tarefa quase que impossível. É muito mais fácil você mudar do que querer mudar a outra pessoa, porque esse atributo você não tem. Mas você tem o atributo de mudar a si mesmo. Por isso, a gente diz o seguinte: precaução, cuidado, autocuidado, né? É um remédio que deve ser tomado sempre na nossa vida. Antes de decidir, pergunte se você sustentará essa decisão. Por isso que, do ponto de vista da inteligência relacional, as decisões não são certas ou erradas. As decisões são sustentáveis ou não. Se você me pergunta, professor, essa decisão é correta ou é errada? Eu digo, não sei. A pergunta que eu lhe devolvo é, você dá conta de sustentar essa decisão? Né? Então, veja, eu conheço gente que foi capaz de abandonar carreiras executivas brilhantes por um outro tipo de vida um pouco mais contemplativa, com menos recursos, mas em maior contato com a natureza, vivendo de uma forma um pouco mais modesta, mas com uma qualidade de interação natural muito grande. Eu conheço gente que foi capaz de abrir mão de uma vida executiva para viver uma vida um pouco mais modesta, e você olha para a cara da pessoa hoje, está rechonchuda, gostosa, belíssima, e a pessoa sustenta isso, e você diz o seguinte: você quer voltar a ganhar aquele dinheirão todo que você ganhava? Diz, Homero, olha, de jeito nenhum. Eu hoje estou vivendo a vida que eu quero, estou aqui na minha casinha, etc., sem grandes aspirações, e eu estou vivendo isso de uma forma absolutamente feliz e contente. Ou seja, contentamento, a capacidade que você tem de sustentar as consequências das suas escolhas e das suas decisões. Então, essa é a primeira abordagem sobre passarinho que come pedra, conhece-se muito bem. O que favorece a ideia, o Paulinho colocou uma coisa aqui que eu quero ler para vocês: maturidade, canja de galinha não fazem mal a ninguém. E eu acrescentaria, viu, Paulinho, água benta também não faz mal a ninguém. Então água benta, canja de galinha e maturidade não fazem mal a ninguém, podemos usar isso, né? Essa é uma grande ideia. Conheça-se para saber se você tem sustentabilidade para as decisões que você toma na vida, principalmente decisões relacionais, com quem você pretende se relacionar ao longo da sua vida. Porque veja, a experiência de 44 anos de casado, indo para 45 anos de casado, me faz dizer assim: todas as coisas boas do casamento melhoram e todas as coisas ruins pioram, e a gente tem que ser capaz de conviver com isso. Porque aquela ideia de que ao longo da vida tudo vai ficando melhor, isso é uma ilusão. Ao longo da vida a gente vai sendo capaz de contornar estas situações todas para que a vida seja agradável em todos os momentos, no sentido do contentamento, mas não necessariamente feliz em todos os momentos. Alguns momentos felizes, outros momentos nem tanto, mas em todos os momentos contente. Eu tenho um amigo, virou amigo, mas que é um grande executivo de uma rede de comunicação, e esse amigo mineiro, de coração mineiro, de alma mineira, de gerações e gerações mineiras, etc. E ele virou presidente do grupo de comunicação no Nordeste. E a esposa dele também uma pessoa mineira, com costumes mineiros, de gerações e gerações de mineiros, com aquela tradicionalidade belíssima dos mineiros, etc. De uma hora para outra, eles foram desafiados a mudar para Recife. E eu conversando com ele em Recife, num projeto bonito que a gente tinha lá, eu perguntei para ele, falei: fulano, como é que é você, sendo um mineiro de raiz,
e a sua esposa, mineira de raiz, como é que foi para vocês largar tudo aquilo em Minas e vir aqui para o Nordeste, notadamente para Pernambuco, que é uma cultura fortíssima? E aí ele vira-se para mim e diz, olha, tanto eu quanto a minha esposa viemos para fazer dar certo. Eu achei essa resposta tão bonita, né? Porque eles não estão negando as origens dele, mas eles agora estavam abertos ao processo de conhecimento de uma nova possibilidade. Portanto, quando ele tomou a decisão de assumir este cargo nessa corporação, ele sabia que um dos resultados disso seria sair da sua tão amada Minas Gerais e ir para um lugar novo, com cultura nova, com costumes novos, com linguagem nova, com hábitos novos. E ele veio para esse lugar, e ele foi para aquele lugar não com as suas âncoras fixadas inexoravelmente na sua região de origem, mas com o coração aberto para aprender novas possibilidades. Por isso, passarinho que come pedra precisa conhecer-se muito bem, porque ao comer a pedra, ao decidir comer a pedra, ele vai ter que arcar com as consequências disso. O outro aspecto da maturidade é entender que quando eu compro cachorro, as pulgas vêm junto. Eu não preciso comprar pulgas, elas vêm com o cachorro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é ingenuidade nossa achar que as nossas decisões são perfeitas em si mesmas. Toda decisão que eu tomo, ela presume um aspecto desejado, mas ela traz um conjunto de consequências não desejáveis. E eu preciso saber lidar com isso. Quando eu compro o meu maravilhoso carro, eu ganho um trânsito engarrafado. Então é ingenuidade minha pensar que eu vou comprar um carro e não vou ter que enfrentar um trânsito. Então, se você não quer enfrentar um trânsito com o seu próprio carro, não tenha carro, vá de Uber, vá do que você quiser. Mas se você precisa se locomover, você tem que enfrentar o trânsito. Então, ter a consciência de que coisas ruins e coisas boas decorrem de boas intenções é um outro aspecto da maturidade. Mas o outro nosso ditado importante é: pimenta no olho dos outros é refresco. Ou seja, a dor do outro precisa ser respeitada por mim e não minimizada por mim. Sabe, tem uma expressão que me causa uma antipatia enorme. E todas as vezes que eu escuto essa expressão, eu me sinto ruim, né, ao ouvi-la e não me sinto bem com a pessoa que diz essa frase. Essa frase é o seguinte: Homero, você está fazendo tempestade em copo d'água. Eu tenho uma antipatia dessa frase porque a pessoa julga a minha dor pela competência dela. E quando ela diz assim: Homero, você está fazendo tempestade em copo d'água, a sensação, a vontade que me dá é dizer o seguinte: pula para dentro para você ver o tamanho da tempestade. Ela é pequena, talvez para você que esteja fora do copo. Mas se você está dentro do copo, essa tempestade é enorme e eu estou dentro do copo. Então isso nos leva a um raciocínio da seguinte maneira: você não tem condições de julgar o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo. Por isso, a sua função não é estabelecer juízos sobre nada e sobre ninguém, mas acolher as pessoas em sua alegria, em sua dor, em seu problema, em sua vitória. É acolher as pessoas. Esses tempos atrás, eu estava sentado num contexto e vendo um grupo de pessoas reunidas ali conversando e eu observando aquelas pessoas. Eu sou um estudioso da inteligência relacional, por isso todas as vezes que eu vejo pessoas se relacionando, eu presto muita atenção.
E aí, de repente, chegou uma outra pessoa extremamente feliz, muito alegre. Uma pessoa, ela estava exultante, ela estava plena de contentamento, ela estava excitadíssima. E ela chegou, gente, adivinha o que aconteceu? E ela conta a razão pela qual ela estava totalmente entusiasmada, feliz, pipocando de alegria, saltitando de alegria, quicando de alegria. E ela conta isso para o grupo, e uma pessoa do grupo vira para ela e diz: mas essa alegria toda é por causa disso? Gente, eu tinha que ter filmado essa situação. Foi como se ela tivesse recebido um balde de água gelada na cara. Eu nunca... Sabe aquela coisa, né, do corta-tesão? Né? Aquela pessoa murchou na mesma hora. Murchou na mesma hora. Para ela foi uma vitória, era uma vitória incomensurável. Para o outro é isso que você... É isso que é o motivo de tanta alegria. Então veja, gente, eu não estou na pele de ninguém para poder julgar alguém, para poder comentar algo sobre alguém. Eu estou aqui para pactuar-me com o outro, na sua alegria, na sua tristeza, na sua dor. Não é para dar palavras de sabedoria, não é para dar conselhos maravilhosos. Eu não tenho conselhos a dar a ninguém. Eu tenho pedido a Deus que me dê a capacidade de acolher as pessoas na sua dor, acolher as pessoas na sua angústia, porque eu não sou capaz de saber o tanto que as coisas representam para você. E se nós formos capazes de desenvolver este conceito de empatia, conforme o Paulinho acabou de colocar aí, né? Empatia é essa capacidade de sentir junto, né? Empatos, né? Sentir junto, é estar junto na dor, na alegria, na tristeza, não no sentido de dar palavras de sabedoria, de dar conselhos inspiradores, nada disso, mas no sentido de dizer para o outro: olha, nós estamos juntos em toda e qualquer situação, porque pimenta no olho do outro arde no outro, e eu não sei o tanto que está ardendo. Eu não sei o tanto que está ardendo. Por isso eu não sou capaz de julgar o outro. Por isso a gente precisa também compreender que nós temos essa compulsão de muitas vezes querermos ajudar o outro a partir da nossa perspectiva. Ajudar o outro a partir da nossa perspectiva, a gente incorre num erro muito sério. O erro é o seguinte: todo benefício, toda ajuda não pedida e toda oferta não demandada não é um benefício. Eu preciso estar perto e a pessoa precisa ter a liberdade de me pedir, de expor-se ao amigo, e a gente já falou sobre amizade em outras lives, né? Mas eu não posso ter a pretensão de ser a pedra angular das pessoas, de ser o oráculo de sabedoria das pessoas, de ser capaz de gerir a vida das outras pessoas, porque, gente, vamos lá, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de gerir a nossa própria vida. Por isso, muitas vezes a gente comete a prepotência e o equívoco da soberba de querer achar que a gente é capaz de cuidar da vida dos outros, e a não ser pelo acolhimento e pela presença. Por isso, pimenta no olho dos outros é refresco. Reconheça que pimenta no olho dos outros arde. Sabe por quê? Porque a pimenta arde no meu olho, só que eu não sei o tanto que está ardendo no olho do outro. Por isso eu não posso julgar o outro por qualquer que seja a razão. Não há nada no mundo que me possibilite julgar quem quer que seja sobre qualquer coisa que seja. A única coisa que eu posso dizer é: eu estou junto, presente, do seu lado, disponível para caminharmos juntos, para conversarmos juntos, para vermos perspectivas diferentes juntos. Mas eu não posso julgar a sua dor. E quando eu cruzo essas duas coisas, quando eu cruzo essa ideia de que pimenta no olho dos outros é refresco, com a ideia de que passarinho que come pedra conhece-se muito bem,
Quando eu junto essas duas coisas, eu começo a descobrir que a maior faceta do autoconhecimento é o respeito pela total diferença do outro. Eu me conheço muito bem quando eu sou capaz de conter o meu ímpeto de invadir o outro com as minhas, abre aspas, palavras de sabedoria. Eu começo a dar demonstrações de que eu me conheço muito bem quando eu sou cuidadoso em elaborar qualquer juízo a seu respeito. Eu começo a entender que eu me conheço muito bem quando eu sou capaz de olhar para você com os olhos da oferta, da generosidade, do companheirismo, do andar junto, e não com o olhar crítico, com o olhar do juízo. Se eu fosse você, eu faria isso, faria aquilo outro. Ok, lamentavelmente, você não é. Por isso, não queira me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Mas esteja presente, esteja comigo, dê-me a sua mão, vamos andar juntos, vamos conversar sobre as coisas, na perspectiva da aprendizagem conjunta, mas não a partir da visão de que eu sei, você não sabe, eu dou conta, você não dá, eu posso, você não pode, por isso deixe-me agora eu lhe oferecer as virtudes da minha sabedoria. Isso é de um nível de arrogância e de um nível de prepotência assustador. E essa é a razão pela qual muitas vezes nós rompemos os nossos relacionamentos. Porque, gente, muitas vezes, a partir dessa atitude, desse posicionamento, as pessoas dizem, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver com esse cara. Eu não aguento mais viver essa situação. Né? Porque sempre alguém está dizendo alguma coisa que você deve fazer, que você deve fazer. Essas escolhas são escolhas pessoais. Eu estou aqui para andarmos juntos. Eu estou aqui para apresentar um ponto de vista, mas não a partir das certezas, das verdades, dos conselhos, a partir do momento de que eu sei e você não sabe, a partir do momento que eu tenho palavras inspiradas e você não tem. Portanto, eu não posso julgar ninguém. E veja, nas pesquisas que a gente tem feito sobre qualidade relacional e qualidade da inteligência dos relacionamentos, um dos itens que mais aparece como motivo de ruptura é quando eu não sou capaz de escutar o outro. Ou, usando isso no sentido que a pesquisa coloca, é quando eu não me sinto escutado. É quando eu me sinto avaliado, e ninguém aguenta ser avaliado o tempo inteiro. Gente, na vida de marido e mulher, isso tem sido um aprendizado fantástico. A maioria dos casais que se separam por deficiência nos processos de acolhimento e por exasperação dos processos de avaliação. Maridos que são constantemente avaliados pelas esposas. Avaliados. E esposas que são constantemente avaliadas pelos maridos. Maridos que se julgam no direito de dizer, você está errada, porque isso que você fez é errado, porque você... Ele não sabe o contexto. Ele sabe do lado dele, ele não sabe o que está lá no íntimo, portanto converse, portanto acolha, portanto decida junto. Não inverta os papéis. As pessoas erram e acertam na mesma proporção no mundo inteiro. Não tem ninguém que acerta mais do que ninguém. Não tem ninguém que erra mais do que ninguém. Nós podemos dar, às vezes, importância maior a certos erros, certos acertos. Por exemplo, eu conheço muita gente que deu muito certo na sua vida profissional, mas que é uma catástrofe nos relacionamentos.
Eu conheço muita gente que ficou milionário no seu trabalho e que nunca conseguiu passar mais de 2 anos com uma outra pessoa e que hoje tem milhões de dólares guardado e daria grande parte desses milhões de dólares para conseguir uma companhia que pudesse envelhecer com ele. Por outro lado, eu encontro gente genial que nunca foi capaz de exercer a sua genialidade, porque sempre tinha alguém dizendo, olha, você não vai dar conta disso, você não merece isso não dá certo para você. E essa pessoa nunca recebeu um apoio, nunca recebeu opa, vamos lá, vamos junto. E ele, de repente, ela encolheu as asinhas e foi domesticado. Gente, o que eu tenho conhecido de gente domesticada na vida é impressionante. Gente que se deixou domesticar, no sentido de, com medo de se autoconhecer, transferiu essa responsabilidade para outro e se submeteu a uma avaliação do outro. Por isso, muitas vezes, a gente precisa restaurar em nós o princípio da rebeldia. Alguém está colocando aí o que é ser companhia em um casamento. A Sara está perguntando isso. Olha, veja, o casamento, a gente não foi chamado para ser feliz o tempo inteiro, a gente foi chamado para levar a vida junto. Por isso, a palavra casamento significa a capacidade que eu tenho de construir uma terceira via com alguém. Uma terceira via com alguém não é mais o meu ponto de vista, não é mais o seu ponto de vista. É o ponto de vista que nós conseguimos construir juntos, para que, comendo do mesmo pão, esse é o conceito da palavra companheiros, companies, comem do mesmo pão. São pessoas que são capazes de comer do mesmo pão à medida que andam pelo caminho. Então, companhia é estar presente nos mesmos projetos que nós acordamos que seriam eles. Eles são melhores ou piores? Não sei, eles são aqueles que nós acordamos. Por isso, não há espaço para o julgamento, há espaço para o compartilhamento. Não há espaço para a paixão exacerbada em 100% do tempo. Há espaço para que a vida se construa junto. E a vida se construindo junto, tem hora que a gente está na exuberância, tem hora que a gente está na dor, mas em ambos os momentos nós estamos juntos. E eu preciso estar junto de você quando eu sei que você não julgará a pimenta no meu olho, a pimenta em mim, que em você parece ser frescor. Porque olha, às vezes está doendo muito em mim, e em você é apenas uma gripinha. E eu preciso começar a entender isso. Pimenta no olho dos outros arde para danar. Pimenta no olho dos outros arde para danar. E se você não sente a dor do outro, que está sofrendo profundamente pela pimenta no olho dele, você tem baixíssima inteligência relacional. E provavelmente você está vivendo muito conflito por causa disso. Porque uma das coisas que nos torna empáticos é quando eu percebo a sua dor e me solidarizo com ela, mesmo que eu não a esteja sentindo. Mas a solidariedade é o que me faz acolher a tua dor. E não é porque você merece, mas porque você precisa. Por isso, muitas vezes, eu preciso. Às vezes, de algumas vezes que eu fui submetido a cirurgias que recorreram à anestesia geral, aquela coisa toda, o médico vira para mim e diz: o senhor fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu digo: sim, mas eu confesso, doutor, que eu estou com um pouco de medo, né? Porque veja, o cara injeta um troço
no seu corpo e você apaga. Daqui um pouquinho você acorda. E se você não acordar? E aí, todas as vezes que me passa esse conceito, eu fico pensando assim, eu queria estar segurando na mão de alguém que eu amo. Eu queria que alguém que eu amo estivesse aqui do meu lado. Né? Por quê? Porque eu estou com medo. Simples assim, porque eu tenho medo disso. Muitas vezes eu tenho vergonha de dizer isso para o médico que está ali no senhor, um homem com a sua idade, com a sua barba. Um homem experimenta o medo de uma anestesiazinha. Doutor, eu tenho medo. Eu tenho medo de um bando de coisas na minha vida. Se eu contasse para vocês a quantidade de coisas que eu tenho medo, né? Nesse período de pandemia aí, eu fiquei com medo de morrer, fiquei com medo de dormir, eu fiquei com medo de um bando de coisa. Né? Minha sorte é que eu tenho gente que me ama, que está do meu lado, que está dando apoio, né? Que está segurando a minha mão, que está dizendo, durma tranquilo, estamos aqui. Está todo mundo em paz, não? Está tudo certo. Então, eu queria deixar com você esse desafio, por favor. Primeiro, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, pergunte se você é capaz de sustentar essa decisão. Não é pelo prazer que ela te dá agora, mas é pela continuidade dela ao longo da vida. Você vai casar? Vai. Pergunta se você é capaz de sustentar essa relação matrimonial por longos anos. Você está fazendo uma amizade com uma pessoa? Pergunta se você vai dar conta de sustentar isso durante muitos anos. Sabe por quê? Porque coisas perfeitas não existem, né? A gente constrói. Amizade é construção. Casamento é construção. Vida relacional é construção. Esses dias eu conversava com um cliente sobre relacionamentos, né? E eu perguntei para ele o seguinte, me conte uma coisa, quantas horas você gastou ao longo da sua vida para a sua formação profissional? Ele disse, Homero, gastei muito tempo. Investi dinheiro, investi esforço, investi um bando de coisa para poder construir a minha vida profissional. Eu digo, pois é, e quanto você está investindo na sua vida relacional? Então muitas vezes nós somos ingênuos, né? Nós achamos que a vida relacional é fruto do acaso, a vida profissional não. Eu planejo, eu estudo, eu trabalho, eu leio, eu pesquiso, eu me esforço, eu dedico, mas a vida relacional não. Né? Eu preciso achar a metade da minha laranja. Gente, isso é de uma estupidez. Né? Eu preciso achar minha alma gêmea, isso é de uma infelicidade, de uma infantilidade, de uma ingenuidade catastrófica, essas coisas não existem. Né? A outra metade é a metade que você constrói. Né? A alma gêmea é a alma gêmea que se permite lapidar conjuntamente. Né? Esse é o grande desafio nosso. Né? Portanto, o passarinho que come pedra precisa ser responsável pelas decisões que toma. E como eu não posso voltar atrás no tempo, eu preciso estar com isso presente na minha mente a todo momento. Tá, eu vou fazer tal coisa agora. Eu sustento isso? Eu sustento isso amanhã? Na hora que eu acordar, eu sustento isso? Há uns 4 anos, um jornal me ligou para fazer uma entrevista sobre festas corporativas de final de ano. O que eu achava disso? Aqueles papos todos, né? E uma das perguntas que a jornalista me fez foi o seguinte, professor, como é que deve ser o comportamento da pessoa numa festa corporativa de final de ano? Olha, a única resposta que me ocorreu naquela hora foi o seguinte, você quer saber como é que você deve se comportar? É só você se lembrar que no dia seguinte você vai se encontrar com o seu chefe, que você vai encontrar-se com o seu colaborador, que você vai encontrar-se com o seu colega. Se você tiver essas coisas em mente, você vai saber como se comportar na festa. Porque se você subir na mesa, tirar o sapato, rodar a baiana e dançar a Macarena com a cara cheia de
de cerveja e fazer o maior escândalo e ser filmado, aquela coisa toda, no outro dia você vai encontrar o seu chefe, você vai encontrar seu cliente, você vai encontrar seu colaborador, você vai encontrar o seu subordinado, você vai encontrar todo mundo. E a pergunta não é um falso moralismo aqui não, eu não estou discutindo se isso é certo ou errado. A minha pergunta continua sendo a mesma: você consegue se sustentar no dia seguinte? Então, se você diz, não, eu consigo me sustentar no dia seguinte, eu digo, meu amigo, chuta o pau da barraca, mete o pé na jaca e faça o que você achar que deve. Mas tem muita coisa na minha vida que eu evitei decidir, porque eu não tinha competência para sustentar. Algumas delas eu me arrependo hoje, outras nem tanto, mas essa é a minha vida. Cheia de erros, cheia de acertos. Essa é a minha vida, cheia de coisas que eu me orgulho, cheia de coisas não tanto, né? Mas que no frigir desses ovos tem me dado a possibilidade de ser contente. Por isso, o resumo do primeiro ditado é: passarinho que come pedra se conhece muito bem. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, pense, eu sou capaz de arcar com as consequências dessa escolha? Eu sou capaz de sustentar essas decisões que eu estou tomando? Eu me conheço o suficiente para tomar decisões suficientes? Na sustentabilidade? E aí o próximo passo é: pimenta no olho dos outros é refresco. Portanto, aprenda, pimenta no olho dos outros dói muito. Você não sabe a dor. Mas, por favor, não minimalize a minha dor porque você não a está sentindo. Me acolha, porque pimenta no olho dos outros, se você se conhece bem, dói muito em você. E isso é que faz você ser acolhedor. Isso é que faz você ser merecedor da generosidade e da gratidão das relações. E ao construí-las a partir desses dois vetores, conhecendo-se muito bem e acolhendo o outro, é que eu sou capaz de criar relações inteligentes. Passarinho que come pedra se conhece muito bem. Se conhece tanto que percebe que a dor do outro também precisa ser acolhida, mesmo que você não a esteja sentindo. Isso nos torna companhes, isso nos torna companheiros, isso torna a vida mais leve, as relações mais inteligentes, e o tempo que passamos juntos é sempre um tempo precioso e que nos dá a restauração da esperança e a força para continuarmos vivendo. Eu deixo vocês em paz. Vou ficar em paz agora, nesse friozinho gostoso aqui de Curitiba, que me aquece o coração. E me aquece o coração pela minha filha que está aqui, pelo meu genro, pelo meu neto, pelos cachorros que estão aqui. Animais maravilhosos, pelo clima, por tudo. E eu vou me recolher.